Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio incrível do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa, e hoje a gente tem um episódio muito legal. Nós vamos falar sobre nutrição e emagrecimento com um super nutricionista, o Lincoln Almeida. É isso aí, então solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com um cara que eu admiro demais da conta. E um tema super pedido no PBcast. Esse é o primeiro nutricionista, né, Lu, que vem conversar com a gente. A gente teve a Lara Nesteruk há um tempão atrás, mas ela não falou de nutrição, a gente falou sobre empreendedorismo e saúde. Aliás, um episódio que eu recomendo pra caramba. Falar sobre negócios, como ganhar dinheiro, né, Lu, aproveitar essa ocasião e não ser injusto com a Lara, né, porque a gente entrevistou um nutricionista sim, mas a pauta, né, foi tudo menos nutrição, né, mozinha? Então, hoje eu quero, assim, esse cara que está aqui com a gente hoje, é mais um dos casos que eu, sem querer, acho ele na internet e eu não consigo parar de ver os cortes de podcast desse bendito, desse homem que está aqui embaixo. Porque ele é muito bom, ele é um cara muito inteligente e que eu respeito pra caramba. E foi um privilégio, quase no Natal do ano passado, eu mandei uma mensagem despretensiosa para o Lincoln, convidei ele para participar do BBcast. Estou muito feliz que você está aqui, Lincoln. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por participar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Depois dessa introdução aí, eu até fico sem jeito aqui, né? Mas muito obrigado pelo convite. Quando eu fiquei sabendo de vocês há um tempo, depois que o Renato falou para mim, né? Que mencionou, eu até estava conversando com o Renato, ele falou, eu tenho um podcast para gravar com eles e tal. Aí eu fui atrás, eu falei, cara, é justamente isso que a gente procura na internet, né? Prática baseada em evidências que hoje em dia é muito bizarro isso, porque a gente procura, beleza, prática baseada em evidências, e muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que estão dizendo que estão com a prática ou com um discurso baseado em evidência, mas a gente sabe que aquela evidência não é tão evidência assim, né? É um discurso muito direcionado para um objetivo muito específico daquele grupo específico também. E eu gosto bastante de participar desse tipo de canal que traz essa proximidade maior, tanto com o leigo, né, quanto com os caras que querem aprender um pouco mais, uma visão talvez diferente. Eu achei legal que vocês trouxeram, por exemplo, o Souto, né, que tem uma visão muito específica, mas que tem um discurso mais tranquilo, que muitas vezes outras pessoas que ouvem o Souto, eles acabam deturpando aquela conversa, deixando mais extremista e divulgam um conteúdo de forma errada, né? Perfeito. Então, parabéns pelo projeto de vocês, assim, é fantástico, eu gosto bastante dessa pegada. Obrigado, Lincoln. Eu fico feliz, assim, é engraçado, a gente entrevistou o Souto, o episódio foi super bem, o Souto é um gentleman, né, um cara super legal, quase que a gente encontrou com ele, né, para quem não sabe, a gente estava no sul do país. Eu estava na mesma cidade que o Souto, a gente desencontrou, acabou que a gente não conseguiu encontrar. Um beijão pro Souto aí. Ô Lincoln, eu tenho uma curiosidade pessoal do caramba com você, cara. Você tem quase 500 mil de pessoas te seguindo no Instagram, isso é sensacional, cara, parabéns. Quanto tempo você vem fazendo conteúdo na internet? Conta um pouquinho da sua história e conta um pouquinho sobre você também, sobre a sua formação, por favor. Vamos lá, então. Eu sou, antes de ser nutricionista, né, nutricionista é minha terceira formação. Eu sou formado em comunicação, sou formado em publicidade e eu fiz administração junto ali, porque a minha ideia era trabalhar com marketing, sabe? Marketing digital. Isso lá em 2009, quando eu comecei. Pô, o marketing digital está crescendo, então eu vou para o marketing digital e tal. Fiz as duas faculdades juntos, só que no final da faculdade eu meio que me desencontrei, né? Eu estava ainda com esse desejo de trabalhar na internet, mas eu não sabia com o que trabalhar. Não sabia, eu estava perdido, porque era tudo mato, né? Então a gente não tinha noção, não tinha nem Instagram na época. Aí eu acabei fazendo intercâmbio, fui morar na Austrália, fiquei em Sydney, né? Trabalhei o ano de 2013 inteiro, só para juntar dinheiro, fui em 2014 para Sydney. E aí quando eu voltei para o Brasil... Vocês moraram também lá em Sydney? Lá a gente fez doutorado lá, cara. Olha que legal. Eu morava ali perto da Universidade de New South Wales, do lado. Sei, que legal. Em Surrey Hills, né, o lugar. Então era fantástico ali. Lindo, aí voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em outras coisas, mas sempre tinha aquele negócio da internet. E eu comecei a fazer crossfit, cara. Eu vi lá na Austrália, eu trabalhava num restaurante lá.
E aí eu lembro que eu saía do restaurante e o pessoal tava treinando, né? Quando eu chegava, o pessoal tava treinando, eu vi, mas que loucura é essa, esses caras jogando esses pesos para cima. Só que era extremamente caro, assim, era muito caro. Eu podia, com o valor da mensalidade, eu pagava uma semana de aluguel. Então, assim, para mim era Olha. inviável, né? Uhum. Tinha que trabalhar muito para. Aí, quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a treinar aqui e tudo mais, e eu acabei me machucando, mas não no CrossFit. Eu me machuquei jogando bola, tá? Uhum. E aí, o CrossFit, ele foi uma coisa que me... O exercício físico em si, ele foi uma coisa que mudou muito a minha vida, assim, sabe? Em questão de propósito, mas não no propósito de vida, um propósito de momento, sabe? Pô, de te trazer para o momento, de te tirar daquele momento depressivo, assim. E eu me machuquei. Quando eu me machuquei, e foi um ponto muito difícil da minha vida, porque aquela coisa que estava me segurando de todos os problemas, não me segurando de todos os problemas, mas me segurando de me afundar nos problemas, ela tinha acabado ali, né? E aí eu fiz a cirurgia e eu comecei a perceber todas as coisas que eu poderia fazer que poderiam me ajudar naquilo, porque a cirurgia já tinha sido feita, eu já estava voltando aos treinamentos, eu estava fazendo a terapia, né? Eu estava fazendo reabilitação. Aí o que eu posso fazer a mais? A nutrição. Eu comecei a estudar a nutrição e eu sempre gostei. E é muito engraçado isso, né, cara? Porque a gente tem, quando a gente é novo, eu falo assim, o Wesley, que é um amigo pessoal, ele fala bastante nisso, né? Porque o adolescente, ele é neurodegenerado mesmo, porque a minha primeira opção de fazer faculdade era nutrição, lá atrás, em 2009, 2008. E eu não fiz porque não tinha homem na faculdade. Olha. Só tinha mulher. E aí todo mundo falava, não, porque só dá mulher no curso de nutrição, o homem não tem espaço, você não vai se dar bem. E a gente não tinha nenhuma referência mesmo, sabe? Tipo, de homem nutricionista. O primeiro foi Rodolfo Pérez, anos depois que apareceu. Que também ele passou por isso antes que eu e se formou e tudo mais, e foi um dos pioneiros, né? Mas quando a gente falava, por exemplo, de musculação, de nutrição esportiva de forma geral, pensava-se no personal ensinando o cara a comer, mas não no nutricionista. Verdade. Até porque não tinha muita ciência divulgada no Brasil naquela época, né? A gente aprendia muito pelos fóruns. E foi minha primeira opção de faculdade. Eu não fiz por isso, porque eu fiquei com medo de não ter mercado para mim e tudo mais. Passaram-se aí 5 anos, em 2015, aconteceu todo esse problema. E aí o que rolou? Eu tinha 2 opções. Ou eu faço o mestrado e eu vou trabalhar, empreender na área da nutrição, porque eu me apaixonei pela área, ou eu vou fazer a faculdade de nutrição de vez. Aí eu optei por fazer o mestrado. Falei, cara, eu vou fazer um mestrado na área de nutrição, porque é um mestrado profissional. E aí eu vou me especializar aqui e tal. Fui para o mercado de Curitiba fazer o trabalho lá, sobre comportamento de consumo. E ali eu falei, cara, não é, o negócio é nutrição mesmo, porque a parada do comportamento mexeu muito comigo, comportamento, a área esportiva, eu falei, é isso mesmo. Eu comecei a fazer a faculdade de nutrição, terminei o mestrado. Você terminou o mestrado? Ah, que legal. Que legal. É legal fazer o caminho contrário. O mestrado é uma coisa muito engraçada, tá? Porque eu tinha desistido dele. Então, assim, para mim, na minha cabeça, não fazia mais sentido fazer o mestrado, porque já estava muito claro o caminho que eu ia seguir. Só que aí eu tô com a minha mãe do meu lado. Como assim? Eu tinha feito todos os créditos já. Tinha terminado tudo. Eu tinha feito a pesquisa de campo em janeiro. E eu não tinha escrito, só isso que eu não tinha escrito. E o meu prazo para entrega era dia 28 de maio. E eu fui viajar no dia 1º de maio, sem nada escrito. A minha orientadora, tipo assim, ela percebeu que eu não ia mais fazer, e ela me mandou uma mensagem no dia 3 ou 4 de maio. Falou, e aí, você vai fazer ou não? Porque você tem até dia 28 para me mandar. E eu tava lá em Bombinhas, né, com a minha família e tal, com a família da minha esposa, que na época era só a família dela, né? Ela era minha namorada na época. E aí eu comecei a matutar aquilo, falei, vou fazer. Aí fui, assim, em 25 dias eu entrei num estado imerso, assim, mas imerso que eu não fazia nada. E da parte da metodologia em diante, né, que até a metodologia estava tudo certinho ali. A metodologia não, né? Eu precisava refazer um pouco da metodologia,
Mas a parte da discussão, da extração dos dados e tudo mais, ainda mais que era uma pesquisa qualitativa. Então eu tinha que colocar fone, transcrever tudo aquilo assim, foi uma coisa que... mas aí consegui, né? Terminei e defendi e peguei. E aí sim eu fiz a nutrição. E aí voltando da internet que você me perguntou, né? Porque tudo faz sentido. Eu sempre gostei de trabalhar com comunicação. Eu sempre gostei de trabalhar com comunicação. E aí eu falo para a galera que, beleza, eu sou nutricionista, mas antes de mais nada eu sou um comunicador da nutrição, porque a única coisa que me faltava era um tema que eu fosse apaixonado. E é a nutrição. Então, até em consultas, minhas consultas, eu atendo pouco, mas quando eu faço as consultas online, às vezes dura 2 horas, 2 horas e meia, porque eu ensino a pessoa, sabe? Eu gosto de falar assim, não, porque isso, aquela coisa, porque você vai fazer isso, isso, isso. E a taxa de perguntas para mim, porque eu deixo meu WhatsApp com o paciente, é muito baixa, assim, é mínima, porque eu explico passo a passo durante a consulta. Porque eu entendo que eu sou um comunicador da nutrição. E falta bastante isso nos profissionais, né? Que história bonita, Lincoln. E, cara, olha como é que é legal. Desculpa, eu chamei a minha esposa de Mo, ninguém sabe, meu amor aqui do meu lado. Olha como é que as coisas são... É engraçado para os jovens, né, Lu, que estão participando aqui do PBcast. Como é que a carreira... Aliás, a vida não é linear, né, Lincoln? As pessoas falam assim, porra, esse cara bonitão aí é nutricionista, não sei o quê, 500 milhões de pessoas, ele nasceu para... Não, cara, a carreira é toda torta, cheia de percalços, cheia de... Aí eu vou desistir, voltei, né? Então é muito fácil, assim, olhar para o Lincoln aqui, eu não sabia nada disso, tá, Lincoln? Eu gosto até de não conversar muito com o convidado antes de conhecer ele bem, para aprender com ele aqui no PBcast. Como é que carreiras, né? E a vida, né? Eu já passei por uns percalços na vida que eu dou gargalhada quando alguém me pergunta assim, o que você quer ser daqui a 10 anos, né, cara? Cara, a vida muda rápido demais, né, cara? A gente tem que ter um plano de ação, mas esse plano pode ser alterado a qualquer momento, né? Então... Muito legal. O que eu gosto, Léo, que é motivador, assim, um dos primeiros episódios do ano, né, que tá todo mundo ainda pensando no ano, todo mundo tem aquele negócio de pensar nas metas do novo ano. É legal ouvir sua história de mostrar exatamente isso, assim, né, que momento de desistir até do mestrado, que a gente somos professores acadêmicos e pensamos muito disso, assim, que a gente fala assim, nossa, eu tenho 25 dias para terminar um texto, não vou fazer. Não, se você talvez se hibernar em algum lugar, você vai fazer, você consegue fazer. E mostra isso, mostra história, assim, de superação em busca daquilo que quer fazer, não importa a ordem, né? Porque eu também percebo muita gente com um certo preconceito, assim, já sou formado, já estou fazendo mestrado, vou voltar para a graduação? Não vou voltar. E por que não? Né? Se é isso que você quer e é esse conhecimento que você quer buscar, qualquer hora é hora de voltar. As perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é se ainda dá tempo. Olha, eu tenho X anos, dá tempo de fazer uma graduação, eu tenho 40 anos, posso fazer mestrado? Eu falei, meu bem, você pode fazer o que você quiser, a qualquer momento. O tempo vai passar de qualquer jeito. É muito legal. É isso. Então, sua história foi muito legal para mostrar isso. Só faça aquilo que você tem vontade de fazer. Não importa a ordem, né? Só para complementar aqui para o pessoal achar que não dá para fazer uma dissertação de mestrado em 25 dias, pessoal, foi só a extração dos dados, tá? E teve muitas correções. Não foi toda uma dissertação em 25 dias, né? Então isso é importante falar. E a produção de conteúdo eu comecei em 2016. E as coisas só começaram a girar realmente para mim na pandemia, em 2020 e 2021, que foi justamente quando eu falei, cara, tem muita informação sendo passada errada. E eu comecei a ser um pouquinho mais... um posicionamento um pouquinho mais agressivo, mas não agressivo no sentido de xingar, mas no sentido de posicionamento assim mesmo, sabe? E aí que as coisas começaram realmente a explodir, sabe? Então foram desde 2016, né? Dia 6 de dezembro de 2016, o primeiro post que eu fiz. Olha que legal. Legal. Consistência na internet, né, Lincoln? A Lu falou uma frase muito boa, tem o nosso orientador de doutorado, Lincoln, ele falava assim, né, o nosso orientador acho que vai bater 1000 artigos publicados, ele tem assim uns 10 na British Medical Journal, uns 10 na Lancet, e tem um gráfico, eu nunca mais esqueço quando eu acabei meu doutorado, que ele bota o gráfico da carreira dele.
e ele coloca assim, it takes time, e mostra aquelas barrinhas pequenininhas, de repente, do nada, fica exponencial, né? Ele falava, eu ganhava verba de pesquisa de $5 mil, $10 mil, aí todo mundo, porque hoje ele ganha milhões todo ano, e ele mostra, né, olha aqui, como tudo na vida, né, a consistência, 2016, né, nós estamos gravando esse podcast em 2023, né, então já se vão aí 9 anos de trabalho, né, para do nada o senhor Lincoln exponencializar e bater quase 500 mil de seguidores. Então, meus parabéns, Lincoln, muito legal, muito bom conhecer essa história. Ô, Lu, vamos entrar na pauta aqui com o Lincoln, cara. O Lincoln, uma das áreas, durante a pandemia, Leonardo e Lucila pararam de falar de fisioterapia, foram falar de evidência geral das coisas, também muito parecido com o seu. E eu tive que pedir desculpa. Mesmo incômodo de ver um monte de informação errada por aí, a gente falou assim, não dá mais. Temos que falar um pouquinho, tentar educar as pessoas sobre um pouco mais de evidência do que falar só de fisioterapia. E, né, Lu, na época, depois de 6 meses, eu fiz um pedido de desculpa para os meus colegas, que eu falava, gente, eu achava que a fisioterapia era mal informada cientificamente, e eu caí na realidade, eu tive um choque de realidade, que todas as profissões de saúde têm tido muitos problemas com a falta, a má informação. Não vou nem falar que, ciência de altíssima qualidade, nem é isso que a gente espera, não. A gente espera um mínimo de informações corretas para as pessoas tomarem as melhores decisões. Eu já me assustei assombrosamente de ver conteúdos de nutrição por aí. E eu queria, assim, cara, que a gente pudesse começar a conversar. Tem muita confusão sobre nutrição. A gente tem uma doença epidêmica muito pior do que essa que passou, que chama-se de obesidade. As pessoas estão sofrendo. Todo ano que eu e a Luz Mineirinhos vão para a praia e vão ver as pessoas andando na rua, as pessoas estão com sobrepeso, as crianças estão com sobrepeso. Você não precisa de balança para medir, você é só olhar e ver e falar, cara, tem algo muito errado acontecendo aqui. Eu, Leonardo Costa, vou fazer 47 anos esse ano, e quando eu era criança, Lincoln, a gente doava comida para programas de alimentação no Nordeste, as pessoas morriam de fome. Hoje, gente, é porque é muito curto o tempo, tá? Eu não me canso de lembrar que na televisão mostravam crianças assim esqueléticas. A gente doava arroz, feijão para mandar para o Nordeste para alimentar as nossas crianças. Hoje você chega lá, tem uma epidemia de obesidade. Eu queria que a gente começasse a bater um papo, Lincoln, sobre quais são os maiores... O que está causando isso tudo? Essa epidemia de obesidade no mundo, em especial no Brasil, e o que a nutrição pode fazer para informar melhor essas pessoas? O que a gente pode fazer? Bem aberto, o que você quiser falar sobre isso. Esse é legal que você falou, né? As projeções eram, eu não sei se vai manter assim, mas de chegar até 70% das pessoas obesas em 2025 nos Estados Unidos. Eles já estão chegando, beirando 50 e alguma coisa, então assim, uma quantidade absurda de gente. E uma coisa que você falou, Léo, que é um ponto muito importante. A gente falava sobre desnutrição, né, e hoje obesidade. Mas hoje as pessoas se mantêm desnutridas estando obesas. Tá? Então as pessoas podem estar com obesidade e desnutridas. Não tanto podem, quanto a maioria das pessoas de classe mais baixa estão obesas, mas desnutridas. Porque os alimentos que hoje eles têm acesso, né, o que a gente vai pensar? Quais são os alimentos? Aqueles steaks, que são restos da indústria, que misturam com gordura, amido, para dar o formato ali de um steak, né? E também a textura de um frango, mas na verdade é amido, é muita gordura que tem ali. Esses alimentos são extremamente calóricos, extremamente gordurosos, que não têm uma densidade nutricional alta. Suco de pacotinho, refrigerante, já são acessíveis para essas pessoas. Bolacha, biscoito recheado aí é acessível, né? Mortadela, esses embutidos são muito acessíveis. Aqueles hambúrgueres, as carnes que são restos da indústria também são muito acessíveis. E se você vai hoje na casa da população geral do Brasil, que estão ali com uma de baixa renda, praticamente é isso que eles comem, né? Então tem o café com bastante açúcar, pão, manteiga, ou margarina, beleza, até aí vai sossegado. Mas aí você vai para a hora do almoço. Aí vai ser ou é um miojo com steak, né,
um salsicha, você vai vendo que tem uma alta quantidade de calorias, uma densidade energética muito alta, mas uma densidade nutricional muito baixa. Muito baixa. Isso vai impactar, tá, na deficiência ou até insuficiência de alguns nutrientes, de minerais, de vitaminas. Aí o que começa a acontecer? A pessoa começa a desenvolver algumas outras doenças, às vezes relacionadas simplesmente à deficiência de vitaminas. E aí é potencializado ainda mais pelos efeitos colaterais dessa obesidade. Aí entra numa pessoa que fica com a palavra da vez, que é a inflamação, né? Mas quando a gente traz ao pé da letra e entende ela de forma certa, né? Porque a inflamação é algo normal que a gente tem que ter, mas quando a gente tem uma inflamação crônica, né? Aí sim começa a morar o problema. Você tem uma pessoa com uma resistência à insulina, uma pessoa pré-diabética ou diabética, que aí começa a ter toda aquela cascata, né, de processos pró-inflamatórios sem ter uma necessidade. É interleucina 6 aqui, causando mais resistência à insulina, isso e aquilo. Esses efeitos negativos também do próprio aumento de gordura corporal tem efeitos a nível de hipotálamo, então muda o comportamento da pessoa, né, muda completamente a vida da pessoa. E assim, no mestrado foi onde eu encontrei o coração do meu objetivo assim, de vida, né? Foi quando o meu trabalho era relacionado ao comportamento de pessoas com câncer, né? Pessoas que tinham câncer e pessoas que estavam passaram pelo processo enfrentaram, venceram e tudo mais, e relacionar isso ao consumo de produtos orgânicos, tá? E foi nesse momento que eu comecei a identificar, tem uma teoria que é a teoria do comportamento planejado, tá? Que todo comportamento humano de consumo está baseado em rotina, pessoas e ambiente. Então, quando você fala para mim, o que causa obesidade? Rotina, ambiente, pessoas. Ambiente obesogênico, principalmente. Ambiente enriquece pessoas, pessoas alteram rotinas, pessoas se convivem. Por que por mais que a galera fale mal do CrossFit e tudo mais, mas até pegando uma referência minha do que aconteceu. Por que aquela época eu mudei a minha vida? Por que eu tive uma diminuição até das minhas emoções negativas ali, ter uma recuperada naquela depressão que estava me pegando? Justamente porque tinha um ambiente muito enriquecedor, tá? Pô, cheio de aparelho, de barra, isso e aquilo, uma rotina totalmente dinâmica, de treinos diferentes, com uma competição amigável ali, naquela época tranquila. E pessoas. Pô, eu mudei, entendeu? Eu mudei, aí a minha família é muito engraçado, porque todo mundo aqui comia mal. Eu mudei, a minha família começou a comer muito bem. Eu casei, perfeito. A família da minha esposa, eles não comiam muito bem. Eles começaram a comer mais saudável. Então, uma pessoa... E às vezes eu falo pra galera, você precisa... Se você não tem ninguém em casa, você precisa ser o pilar. Você vai precisar bater no peito e falar, cara, deixa comigo, eu vou sofrer essa barra sozinho. Quando eu tiver os meus resultados, aí sim as pessoas vão vir me perguntar. Mas alguém tem que ser o pilar. Se alguém não for o pilar da mudança, não vai acontecer. E quando a gente tem o pessoal de classe mais baixa, eles não conseguem nem enxergar alguém para se espelhar. Porque o cara está tão preocupado com tantas outras coisas na vida dele, né, de trabalhar, de colocar comida na mesa, de cuidar de filho, de tantas outras coisas, que ele não tem tempo para isso, acaba até se descuidando, e nunca vai ser o pilar. Então, quando você fala para mim de política, de questão de obesidade, você entende que é uma coisa muito gigantesca, que vai de política pública até o comportamento do ser humano ali, individual, intrínseco dele. É muita coisa que envolve, sabe? Então, por isso que é um problema tão difícil de tratar. Eu queria falar um exemplo, né, é até estranho, mas é um exemplo pessoal que aconteceu durante a pandemia. Nós ajudamos uma moça da região que a gente percebeu que ela estava passando dificuldade, ela tinha 4 filhos, e a gente estava precisando de ajuda, porque eu estava com o bebê em casa, e eu falei assim, não, vou ajudá-la, né? E ela ficou em casa nos ajudando. E a frase mais marcante, ela acabou virando uma pessoa que direto frequenta aqui em casa, né? Hoje ela não está mais com a gente, era a frase assim: Dona Lucila, eu não te entendo. A senhora tem uma condição melhor do que a minha, e a senhora só come mato e ovo. Pobre só come ovo
quando não tem o que comer, para de comer, você pode comer tanta coisa boa. Aí eu perguntei, tipo, o quê? E ela começou a falar exatamente o que você falou, hambúrguer, pizza, pão. A senhora não come pão, a senhora tem dinheiro para comer pão fresquinho todo dia. Aí eu tentava ensiná-la, né? Eu falei, mas o ovo é bem nutritivo, a salada é importante. Eu estou fazendo isso porque é mais barato, mas me faz bem. E ela, todos os dias, ela tinha um problema de memória. Não, ela tem, né? E todo dia ela falava a mesma frase. E aí virou piada aqui em casa, todo dia que eu estalo meu ovo, que eu como ovo toda manhã, ela fala a mesma coisa, né? E é isso, eu acho que falta até informação, né, de saber o que chega a ser um pouco financeiro, claro, a gente entende isso, mas também existe muita opção de boa qualidade com preço muito bom. Só que essas pessoas não têm a informação de falar assim, agora que eu tenho um pouquinho mais de condição, eu vou comprar aquilo que é mais saudável, né, que é mais, parece mais gostoso, mas não é nutritivo. Legal. Ô, Lincoln, posso complementar uma coisinha para você comentar as duas coisas? Claro. Você falou uma coisa maravilhosa. Olha como é que as nossas vidas se encontram, hein, Lu? Lincoln foi para a Austrália, nós também fomos. Lincoln gosta de CrossFit, nós também gostamos. Como que o ambiente do CrossFit, ele modula as pessoas ali dentro? Essa coisa de fazer exercício junto, dos WODs, em que um bate a mão no outro, vai lá, termina aí, cara. Qualquer pessoa de qualquer nível pode se adaptar e fazer as coisas juntos. E você acaba vendo as pessoas melhorando sua performance lá dentro e você também vai tentando fazer suas coisas. Cara, o CrossFit é lotado de preconceitos, inclusive antes de eu entrar, eu era um desses caras que falava, o quê? Ficar rolando pneu, vou ter que fazer um cabelo moicano, não tenho idade para isso não e tal. A Lu começou a fazer, eu machuquei meu cotovelo, eu sou tenista, nunca tinha machucado o cotovelo, e aí eu fiquei afastado 6, 7 meses, fui fazer CrossFit. A gente só abandonou, né, Lu, porque a gente mudou de cidade, agora esse ano o plano é voltar. É muito legal você estar falando, Lincoln, quando você vive numa comunidade de pessoas, que é engraçado, o CrossFit é diferente de uma academia de musculação. Você tem uma comunidade, você vai nos horários em que as pessoas parecem mais com você, então eu não ia no horário dos mocinhos, das gatonas lá, não. Eu ia tipo 11 da manhã, 5 da tarde, uma galera da minha idade. Cara, e que você bate a mão no cara lá e vai fazer. E é engraçado, automaticamente esse hábito, você fala, bom, já que eu tô malhando quase todo dia aqui e tal, eu também vou começar a me alimentar melhor por causa disso. Você começa a buscar informação. E aí você descobre que lá dentro do CrossFit tem um monte de nutricionista que está malhando lá, você acaba conversando com a galera, e é muito legal. Então, comentar desses dois aspectos, assim, né? Eu sei que você é um apaixonado, nós vamos levar para a área que você gosta mais, tá, Lincoln, que é o praticante de atividade física que quer comer bem. E também sobre essa questão de má informação em saúde, a Lu lembrou da Ruth, que trabalhou aqui em casa há 1 ano também, que casou exatamente com o que você falou. Ela falava assim, gente, eles colocam abacate na salada, eu nunca pensei nisso, que loucura, abacate é fruta, legal. Bota açúcar aí, e é exatamente isso, e não importa a forma que a Lu explicava, ela tinha muita dificuldade de compreensão nisso, né? E o Brasil real, né, Lincoln, não é o Brasil do Léo e o Lincoln, o Brasil real é um outro mundo, né? Quando tem esses resultados de eleição, fala, pô, como assim, o fulano ganhou, tal, falei, vai para o interior, vai para um Brasil real, que você vai aprender muito bem de onde que vem todas as decisões do planeta sobre isso. Exatamente. Mas só para falar para você, eu gosto muito dessa área de comportamento, tá? Eu sou apaixonado também. São duas áreas muito complementares aí, a área esportiva e do comportamento. Porque quando a gente pega a galera do esportiva, a gente tem pessoas com alto nível de conscienciosidade, com pessoas que vão fazer o que você está falando, porque elas já entenderam justamente que se elas fizerem isso, elas vão ter os benefícios do treino, vai melhorar. Então, uma coisa, é por isso que a gente chama o treino de hábito angular. É um hábito que ele desce, né? Ele tá aqui e você vai, pô, tô treinando, comecei a treinar 3, 4 semanas, tive uma melhora absurda, porque quando você tá no estado zero, se você começa a fazer alguma coisa, Exato. Você já vai melhorar 100%, né? Nos primeiros dias você vai melhorar. Você vai estabilizar. Aí você vai ver aquele cara lá que tem a sua idade, ou às vezes mais velho que você, 5, 6 anos mais velho, tá fazendo muscle up no CrossFit, tá fazendo mais pesado, tá bem. Você vê que a pessoa tem até uma coisa que eu olho muito nas pessoas é o aspecto de pele. A pele, ela diz bastante a respeito da saúde das pessoas, tá? Então, às vezes você vê a pessoa, o cara tá
tá magro, tudo mais, tá com percentual de gordura adequado ali, mas você olha a pele dele, você vê que a pessoa tá com uma pele boa. Então, você vê que a pessoa que mostra saúde, você quer saber o que essa pessoa tá fazendo, né? Normalmente as pessoas, o que mais dão desculpa, esse aí tá usando esteroides anabolizantes, não sei o que, né? Mas aqueles que são um pouco mais conscientes vão perguntar: o que tá fazendo? Cara, eu como tal coisa dessa forma, vou no nutricionista tal. E isso vai puxando vários hábitos, tá? E você, sem perceber, com o passar do tempo, você passa a ser essa referência para as pessoas que estão entrando. E a comunidade, ela vai se fortalecendo nesse sentido, tá? E tudo que a gente fala de um certo sucesso, né? A gente está falando de comunidade. Às vezes, eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, de Guarapuava, no interior do Paraná, uma cidade pequena que não tem desenvolvimento digital nem nada, mas a minha comunidade é online, então eu estou falando todos os dias com 400 mil pessoas ali, mas eu estou no interior, tá? Então é uma criação de comunidade. Comunidade é ambiente, um ambiente feito por pessoas, tá? E a gente tem tantos os ambientes da comunidade, que é esse tipo de ambiente, tá? E aí a gente precisa diferenciar o nosso ambiente e o ambiente que nós estamos inseridos. O nosso ambiente é isso aqui. Meu escritório, é minha cozinha. Te falo, se você precisa parar de comer doce, ou se você fez um propósito de parar de comer doce, se você ter doce no seu armário, vai ficar mais fácil ou mais difícil? Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Então, o que você faz para controlar o seu ambiente? No caso, vocês dois entrar em um consenso, vamos conversar aqui, não tem doce em casa de segunda a sexta, por exemplo. A gente está moldando o nosso ambiente para ele ser mais propício para o nosso objetivo. Quando você faz isso, né? Normalmente isso vem de uma comunidade externa, de um ambiente externo. Você começa a participar desses outros ambientes. No CrossFit ele é muito interessante porque você começa a perceber também que algumas pessoas que antes faziam parte de outros grupos, por exemplo, de bebedeira, eles começam a sair desses grupos e ir para o grupo do CrossFit. A galera começa a fazer um churrasquinho ou simplesmente começa a ficar depois da aula conversando, porque são pessoas que estão engajadas no mesmo processo. E eu bato muito na tecla e muitas vezes as pessoas não gostam da maneira que eu falo, mas é assim. Se você tem um objetivo e tem um grupo de amigos que estão contra esse objetivo, que não estão ao encontro desse objetivo, eventualmente você vai ter que se afastar deles se o seu objetivo é maior para você, tá? E se afastar deles, eu não estou falando que essas pessoas são ruins, eu não estou falando que você é melhor que essas pessoas, simplesmente elas não estão alinhadas no mesmo objetivo. Tá? É diferente de, por exemplo, eu tenho um objetivo de ser um gamer. Cara, meu objetivo é ser um gamer, eu vou, sei lá, treinar, não sei como é que eles fazem, mas assim, eles ficam horas e horas e horas na frente de um computador e muitas vezes o cara vai deixar a saúde de lado. É certo? Não é certo, obviamente que não. Mas ele entende que, na cabeça dele, né, que não precisa ser assim, mas na cabeça dele ele entende que ele vai ter que abandonar todas as outras coisas para ficar naquele ambiente, para aquele objetivo dele. Tá? E aí que entra o profissional da saúde. O profissional da saúde, ele é o guia desse processo, né? Eu tô querendo chegar em perder 10 quilos. Se eu tô querendo perder 10 quilos, o que eu tenho que fazer? Fechar a boca e exercitar? Não, cara, não é assim. Então você precisa achar um guia para te colocar nesse trilho para que você alcance o seu objetivo. O próprio nutricionista, o personal, o físio, o médico, eles são os guias desse processo, eles estão dentro dessa comunidade que você criou, tá? Que é uma comunidade que, né, por exemplo, tem o CrossFit, tem o seu nutricionista, tem o médico, tem toda a galera, e tudo isso é uma comunidade, tudo isso é um ambiente que você cria. Do contrário, a gente tem um ambiente obesogênico. O que é o ambiente obesogênico? O ambiente obesogênico é desde a sua casa, o que tem na sua casa, até as propagandas que você está assistindo. Isso é um ambiente obesogênico. Tudo é ambiente. Onde você está, porque você não está num vácuo, você não está num nada. Você está em algum lugar. E esse lugar é um ambiente, mesmo que ele seja muitas vezes online. E é legal isso, da questão do ambiente obesogênico, que a gente acha que é só em casa. Mas tem um estudo muito interessante, cara, que eles foram analisar a impulsividade das pessoas depois de receberem propaganda de comida.
Opa, então, olha. eles estavam fazendo lá, colocaram 2 grupos, né, dos rapazes, e eles ficavam, um deles estava assistindo uma televisão, né, um recebia propaganda aleatória, e o outro grupo recebia propaganda de comida, muita comida, não sei o quê. Depois eles terminaram o estudo, analisaram ali o grau de impulsividade, que eles aplicaram um questionário antes e um depois para ver como é que estava a questão da impulsividade deles. E colocaram eles para fazer atividades aleatórias por 10 minutos. E depois de 10 minutos, avaliaram de novo a impulsividade. E aquele grupo que ficou recebendo propaganda de comida o tempo todo, ele estava com um grau de impulsividade maior. Então, é uma pessoa que está mais disposta a, por exemplo, sair daquele local e passar no Mac e comer alguma coisa. perfeito. Tá? Aí você fala para mim, tá, Lincoln, mas eu nem assisto TV. Mas você tem um celular aqui que nos seus rios fica passando. Não é nem propaganda, Lu. Às vezes é só o cara fazendo uma receita de um bolo de leite ninho com Nutella. Aí a tua impulsividade vai aumentando. Isso está tudo meio conectado. Exatamente. Eu preciso comer isso. Isso vai aumentando a tua impulsividade, tá? E até legal, porque quando a gente vê... Você vê que eu vou viajando, tá? Com esses me cortam. Vambora, tá delicioso. Não, a gente adora. Assim, aí você me pergunta os fatores que estão relacionados, né, ao sucesso no longo prazo. Um deles é tempo menor de tela. Tá. Entendeu? Então, o sucesso na manutenção de peso, um dos fatores relacionados é o tempo menor de tela. Então quer dizer que é só propaganda? Não, mas uma pessoa que tem tempo menor de tela está se exercitando mais, está fazendo outras atividades que tiram talvez uma ansiedade dela. Então é tudo muito conectado. Tá? Por isso que é tão legal você estudar essa área comportamental relacionada ao peso. Porque a comida ela é uma fuga muito fácil. Muito fácil. Se você, é uma recompensa muito fácil também. Exatamente. Por exemplo, a gente tem... Eu sempre cito a pornografia e a comida no mesmo exemplo, assim, porque são coisas que a gente consegue obter em qualquer lugar, né? E de uma maneira muito rápida. Só que a comida, ela não tem tanto preconceito, né? Você não vai assistir pornografia numa sala, por exemplo. Agora, a comida, se você está conversando com as pessoas, você vai comendo. Né? Você vai comendo, tá? E quando tá todo mundo comendo, é aceito. Quando não tem ninguém comendo, o que você faz? Você deixa para comer depois. Você fica pensando naquilo. Mas quando as pessoas estão fazendo, você está fazendo também. Por quê? Porque o ambiente daquele local está composto por pessoas que aceitam aquele comportamento. Então você é só mais um, tá tranquilo. Ô, Luiz Lincoln. É engraçado, você fala de comportamento. Só vou fazer esse comentário, que é um comentário que eu sempre reparo. É óbvio, né? Todo mundo já foi jovem, eu também já fui. Hoje eu estou com meus 42 anos, e lá nos meus 20 eu fui uma jovem que gostava de beber, da turma, vivia, né? E é engraçado que graças a Deus, eu tenho amigos até hoje dessa época, né? A maioria deles estão comigo. E muitos mudaram o comportamento, mas muitos não. E hoje eu sou daquelas pessoas que raramente você me vê com um copo na mão. Não rara, mas se bebo é uma dosinha e acabou. Muito para evitar o comportamento né, que eu não curto tanto assim mais. Não curto por N razões. Mas como é engraçado o ambiente, muitas vezes ele se acaba por estar envolvido de pessoas que estão naquele hábito, né, com o dia inteiro com o copinho na mão, como se diz, né, virou moda ficar com esse copo na mão, né? Eu uso para água gelada, mas as pessoas não usam assim. Chega um ponto que você, assim, ou você vai e passa do seu limite, ou as pessoas te forçam a passar do seu limite. Essa é a pior parte que eu acho. Quantas vezes a pessoa fala assim, mas você não é a mesma Lu de antes. Nossa, a Lu de antes, eu falei, gente, a Lu de antes, de 20 anos atrás, era uma moleca que estava experimentando a vida e já passou, já curtia, não era nem solteira, já estava com o Léo na época, mas assim, não tinha filho, não estava nem aí para ressaca, não tinha quem olhar, não tinha fralda para trocar. Hoje, hoje para mim, é assim, quem vai olhar o Pedrinho daqui a pouco, depois do terceiro copo de cerveja? Eu penso muito nisso, não só saúde também, mas também, né? Porque eu sou daquela, se beber 2 copos de cerveja, a balança já sobe lá para cima, né? E eu penso nisso toda hora que eu estou bebendo. Mas é engraçado, o ambiente é isso. Ou ele te leva, ou ele tenta te convencer que seu hábito saudável é errado. Isso é o que mais me incomoda em algumas comunidades. Te convencer que o certo parece errado.
Eles tratam sempre como pejorativo, né? Na nossa época, Léo, o que era o pessoal? Os caras falavam quando não estava bebendo? Né? A galera colocava como se fosse algo, homossexualiza o negócio. Ah, tá virando gay porque você não tá tomando. Como se isso fosse, como se tivesse alguma relação. Mas eles querem ferir de alguma forma o ego do homem para que ele beba. Desafiar. Né, para desafiar. E sempre trazem como algo pejorativo. Na época dos nossos pais, acho que surgiu o termo careta, né? Tá virando careta, não sei o quê, porque é a mesma coisa. O ambiente ele faz muito isso com a gente. É bom assim. Eu sempre gosto de escrever as coisas, sabe? Eu gosto muito da filosofia estoica, porque ela te esclarece muito as coisas. E uma das coisas que eu mais gosto é justamente o hábito de escrever. A gente escrever as pessoas que são contornáveis na nossa vida e os incontornáveis. É fantástico, assim, que como a gente percebe que tantas coisas que a gente faz errado na vida, errado no sentido da gente se arrepender depois de ter feito, pô, não deveria ter bebido tanto. A Lu fala, pô, não deveria ter bebido 5 cervejas, porque hoje eu tô mal, se tivesse ficado só nas 3, estava tranquilo. A gente vai estar sempre com as mesmas pessoas. Raramente você vai fazer isso sozinho. Raramente você vai fazer isso com um grupo de pessoas que não estão adaptados a fazer isso. Normalmente, os erros que nós cometemos, que nós nos arrependemos depois em grupo, é com um grupo muito específico. Tá? Aí é só você analisar se esse grupo está alinhado com os teus objetivos de vida. Né? No caso da obesidade, do ganho de peso, qual que é o grande problema do álcool? O álcool tem efeito negativo no metabolismo, óbvio, o álcool tem a quantidade de calorias elevada, sim, né? Se a gente pega lá a quantidade de calorias, o álcool está atrás somente da gordura, então a gordura 9 calorias por grama, o álcool é 7, carboidrato 4, né, junto com a proteína. A questão nem tanto é essa, mas o álcool ele tem efeito que de desinibição. Você fica desinibido. Se você está desinibido, vou comer essa porçãozinha aqui de batata frita, de polenta frita, de mandioca frita. Tá? E você vai comendo. Então, o consumo calórico aumenta quando você está com o uso do álcool. Né? E às vezes o cara nem percebe. Pelo efeito secundário. Comentário sobre comportamento. Essa é uma frase que quem me acompanha deve ter ouvido falar 1 milhão de vezes, tá, o Lincoln? Seguir evidência é desafiar o próprio comportamento. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que beber e dirigir não dá certo. Todo mundo sabe. A gente não precisa fazer ciência mais para isso. Porém, nós precisamos, o sistema precisou criar uma lei que fala o seguinte: se eu te pegar alcoolizado numa blitz, você vai para cadeia e você vai pagar não sei quantos R$1.000, você vai perder sua carteira de motorista. Quando essa lei foi imposta na sociedade, o consumo de bebida a pessoa entrar num carro reduziu drasticamente. Anteontem, eu fui comprar o que a gente foi comprar mesmo? Fui comprar iogurte pro Pedrinho, que ele queria, lá em Gramado. E um policial me parou na blitz. Ele não chegou a botar o bafômetro em mim, mas ele perguntou: você bebeu alguma coisa? Cadê seus documentos e tal? Só daquele guarda tá por ali, tem uma blitz, fala, na hora que eu passar no portal, vai ter um guarda, você inibe o comportamento do cara na base da lei. Eu sou da geração que cinto de segurança era uma coisa que não existia. Aí precisou de como diz, era careta usar. Então, né, Lu, olha que engraçado. No comportamento, você tem várias formas de alterar o comportamento das pessoas, e o mais difícil é o que nós vamos comentar agora. Uma é recompensar a pessoa por aquele comportamento adequado. Por exemplo, você dá um bônus em dinheiro para a pessoa. 2, você punir a pessoa pelo mau comportamento. Por exemplo, você multar a pessoa. Isso é o que mais... A forma mais eficiente de regular a sociedade é punir. No comportamento alimentar, Lincoln, a gente não tem políticas de saúde assim. Por exemplo, o seu seguro de vida ou o seu seguro de saúde vai ser mais barato se você tiver um MC dentro do normal. E todo ano o cara mede o MC da família. Fala, bom, como o MC está normal, eu vou te cobrar menos. Nós não temos isso, né, Lincoln? E aí a gente cai num problema que você tem que ter... Aí é o final, onde eu quero chegar. Em que você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue, porque não há uma pressão gigante também acontecendo e tudo. Então, assim, como é difícil...
Você fala assim, ô Lincoln, como é que eu faço para emagrecer? Você vai falar assim, olha, uma das formas de emagrecer, talvez a mais eficaz de todas, talvez a mais óbvia, é eu fazer um controle das calorias que eu vou ingerir, beleza. Só que é foda fazer isso. Exatamente porque dá uma pressão ou mudanças de... coisas que vão te recompensar ou te punir caso você não faça. Isso é muito legal que você comentou. O primeiro ponto das políticas públicas é que, primeiro, a obesidade ela não é vista ainda como doença por muita gente, ela é vista como fator de risco. Tá? Mas obesidade é doença, tá? Tá muito bem classificado. E se você não morre de obesidade, você morre das consequências que ela traz. Por isso é vista como fator de risco. Mas a gente pode pegar outras doenças que você não vai morrer especificamente da doença, você vai morrer das coisas que a doença vai causar em você, tá? Por exemplo, se você está muito fraco, pega uma pneumonia em determinada doença, foi a doença que te baixou a imunidade que fez que você pegasse aquela pneumonia e morresse. A pessoa fala, não, mas ela não morreu daquilo. Tá, mas ela morreu de uma consequência daquilo. A mesma coisa acontece com a obesidade. Eventos cardiovasculares são o que mais matam no mundo. São várias situações, são várias coisas que estão vinculadas, tá? Não é apenas o colesterol alto, como tem gente que diz, mas também não pode ser negligenciado, como muita gente fala. Então, são várias coisas que podem causar, e uma das maiores, uma das mais evidentes, é a obesidade, tá? A própria resistência à insulina, a diabetes, na verdade, a síndrome metabólica, e tudo isso ocasiona. Então, a partir do momento que as políticas públicas talvez começarem a enxergar a obesidade realmente como uma doença, as coisas vão mudar. Porque, Léo e Lu, é muito difícil, muito diferente eu tratar, por exemplo, uma pessoa com obesidade, grau 3, e uma pessoa com sobrepeso. As duas vão fazer a mesma coisa. O quê? Eles vão fazer o déficit calórico, é o controle de calorias que a gente está falando, né? Mas como que a gente vai fazer isso é totalmente diferente. Você vai ver uma pessoa com obesidade, por exemplo, ela tem um down regulation nos receptores de dopamina dela, né? Lá nos receptores D2 na zona estrial. O que isso significa? Para essa pessoa ter a mesma sensação de prazer, de recompensa, na verdade, que nós temos, ela vai ter que comer mais ou ter que comer algo mais palatável. Mais palatável, mais gordura, mais açúcar, né? Mais emulsificante, menos saudável. Então ela vai precisar comer mais para sentir a mesma coisa. Mas não é só isso. Isso também pode ser genético. Tem pessoas que, por genética, precisam comer coisas mais doces para sentir a mesma recompensa. Tem também relacionado à nossa própria anatomia, das papilas gustativas. Tem gente que também... Você não tem aquelas pessoas que colocam um doce na boca e não está tão doce, ela fala, meu Deus, isso aqui está muito doce. Você fala, mas não está tanto assim. Porque é questão de papila gustativa também. Então, assim, quando a gente vai tratar obesidade, sobrepeso, a gente precisa diferenciar isso. É muito diferente a abordagem. E uma coisa que me intriga muito é que hoje a gente sabe muito, né, sobre o que fazer. Óbvio, se você pega as pesquisas nos últimos 30 anos, gente, não tem para onde fugir. A gente sabe o que fazer. Qual que é o problema? O como, o quando, o porquê, com quem, essa é a questão. A gente sabe que é questão de calorias. Não tem como você criar calorias do absoluto nada. Mas o teu metabolismo é diferente, tá? O teu controle comportamental é diferente. Então a gente precisa saber como fazer aquilo, né? E os estudos hoje, eles são muito focados em questão da obesidade já, porque a gente já chegou nesse patamar. Mas nós precisamos nos atentar também ao sobrepeso, é o cara que está evoluindo, porque a abordagem com esse cara vai ser mais sutil e ele vai conseguir, se ele se permitir, né, ele vai conseguir emagrecer sem que haja essas adaptações no organismo dele, que vai ficar muito difícil depois dele controlar. Tá? Vai ficar extremamente difícil. E quando a gente fala do porquê que as pessoas, né, das motivações, tem gente que não entende essa questão de motivação, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito aquela frase de Instagram, motivação não importa, o que importa é disciplina. Isso não faz sentido nenhum. Até porque a motivação é algo que a gente consegue explicar na neurociência, porque é questão de dopamina,
né? É um motivo para a ação. É só a gente pegar a explicação da palavra. Motivo para a ação. Por que você levanta às 6 horas da manhã para fazer alguma coisa? Porque você tem um motivo. Se você não tem um motivo, você não vai conseguir fazer. Por que aqueles coaches colocavam a galera 4 horas da manhã para assistir live por 21 dias, chegava no terceiro dia, o cara já não aguentava mais e não assistia mais? Por quê? Porque ele não viu um motivo muito claro para a ação dele. Então, a partir do momento que a pessoa tem um motivo muito claro para a ação dela, ela consegue desenvolver a disciplina, tá? Aí sim, todas as vezes você vai lembrar o porquê que você está fazendo aquela atividade e tudo mais. Isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Só que o que nós identificamos? E aí a gente começa a ver também a complexidade de você tratar comportamento. Uma assim, a minha visão da nutrição, a grade curricular é uma piada no mundo, no Brasil inteiro, né? É uma piada realmente. Eu acho que deveria ter um foco maior para o clínico e principalmente trabalhar mais a questão da psicologia dentro da nutrição, porque não é trabalhado isso. A gente precisaria ter, por exemplo, uma matéria de TCC, né? Não precisa ser nada de Freud, nada, não, cara. A gente não precisa entender teoria, Jung, nada. A gente precisa de TCC. A gente precisa ensinar a pessoa a ter distanciamento cognitivo para ela entender o que ela pode, o que ela está exagerando, o que ela está de mimimi com ela mesma, porque todos nós temos um mimimi, não adianta. A diferença é que algumas pessoas já cerram, né, já cortam esse mimimi no início e as outras se deixam levar. Mas um dos pontos muito importantes, assim, tem uma teoria chamada teoria da autodeterminação. Essa teoria é o porquê que nós fazemos as coisas. E tem os dois tipos de motivação, motivação intrínseca e extrínseca. As coisas que mais fazem nós alcançar os nossos objetivos é uma motivação intrínseca, aquilo que você resolve fazer. Só que olha que interessante, cara. Ontem mesmo eu postei um story de um estudo que eu estava lendo, e aquilo ficou assim, toda vez que você lê as coisas sobre comportamento, vai criando sementinhas na sua cabeça. Por quê? Porque você trabalha com grupos diferentes, né? Então, um grupo vai ter um resultado, outro grupo vai ter outro resultado. E comportamento é assim, são grupos distintos, em locais distintos, com estilos de vidas distintos. E nesse grupo foi feito um estudo com mulheres, para ver o longo prazo também, o que fizeram elas ter resultado no longo prazo, não desistirem e tudo mais. E por incrível que pareça, quando no questionário tinha pergunta lá, o porquê que você está fazendo? Você está fazendo por saúde? Você está fazendo por a sua aceitação ao público, as pessoas, do jeito que as pessoas estão te vendo, ou você está fazendo porque você quer se sentir mais bonita? Na percepção de vocês, o qual que as pessoas mais falharam? Tá? As pessoas mais falharam, só para vocês refletirem aí quem está em casa, né? As mulheres, no caso, que mais falharam, que não conseguiram, foram aquelas que queriam mudar por elas mesmas. Porque qual que é e aí a gente fala, nossa, mas isso aí tá muito... Mas qual que é a grande sacada aqui, cara? Porque, assim, emoção, ela flutua. Tem dias que você olha no espelho e você tá feliz demais com você mesmo. Tem dias que você não tá tanto. E aí você faz uma semana, por exemplo, de dieta, não teve resultado, você já abandona. Ou se você teve um certo resultado, para você já tá tranquilo. Eu mereço comer uma pizza porque eu baixei 1 quilo aqui. Entendeu? E ela não entendeu ainda como é que funciona a relação. E isso é uma coisa muito complicada de trabalhar, porque quando as pessoas... Aí sim, quando a gente tem os sucessos, os maiores sucessos, vem por estética, pessoa que quer ir para a praia, pessoa que quer ir no casamento, tá? Então ela tem um resultado estético alto, porque ela está mais comprometida, e o cara que vem por saúde, na imensa maioria das vezes, eu vou falar para vocês assim que, no meu caso de consultório, uns 90%, quando vem por saúde, vem porque veio com susto. O cara foi internado, o cara não consegue subir uma escada, aí ele se preocupa com a saúde porque ele viu que tem um problema ali que ele precisa resolver. Mas a maioria é por estética. E não tem problema ser por estética, cara. Sabe? Não tem problema ser por estética. E aí que entra o papel do nutri-guia, do médico guia, com essas abordagem cognitivo-comportamental, de falar, beleza, cara, ó, nesses 2 meses a gente vai aproveitar essa motivação maior sua para sua estética, mas depois que acabar esses 2 meses, você tem que continuar comprometido,
entendeu? Porque senão você vai engordar de novo. E se você engorda de Perfeito. novo, você entra nesse efeito sanfona, você precisa entender que cada vez mais vai ficar difícil de você emagrecer. Porque quando você emagrece muito e retoma o peso, o seu metabolismo vai alterando. Cerca de 5% ali nas primeiras vezes. Então você tem uma pessoa que... 2 pessoas de 70 quilos, né? Eu sempre uso esse exemplo. 2 pessoas de 70 quilos. Uma, depois de adulto, sempre teve 70 quilos. A outra tinha 70 quilos, foi para 100 quilos e voltou para 70 quilos. Essa pessoa que emagreceu esses 30 quilos, ela vai ter que comer menos calorias e ser mais regrada, se exercitar mais para manter os mesmos 70 quilos do que o outro, porque teve alteração. Então, assim, é muito importante explicar essas coisas, é muito importante explicar que tem fases, que emagrecimento é fase, não é estilo de vida, e isso vai muito de conversa. E um ponto aqui que a gente começa a abrir, né, todas as hastes aqui, é que assim, peraí, falei demais, minha voz já... Imagina. É que assim, 2 coisas são fundamentais para uma pessoa alcançar. E isso você pode ver em todas as revisões. Primeira coisa é a flexibilidade, não a flexibilidade da dieta somente, mas a flexibilidade de comportamento. Pô, comi muito hoje. Amanhã eu volto, cara. Eu não vou chutar o pau da barraca a semana inteira, não. Amanhã eu volto, amanhã eu vou treinar e eu volto. Essa flexibilidade, né, é muito importante. O outro ponto, são 3 na verdade, automonitoramento. Tem muita gente que critica se pesar todos os dias ou se pesar uma vez por semana. Mas se pesar ao menos uma vez por semana é bacana, para ter esse automonitoramento. Perfeito. E o ponto fundamental, assim, que é o ponto, é o core, é o crucial, é a autonomia. Você, como nutricionista, a gente tem uma percepção de fidelizar paciente e tudo mais. Eu sou um pouco contra isso. Eu sou o cara que gosto de fidelizar, por exemplo, uma pessoa que está com tratamento psiquiátrico e ela precisa desse acompanhamento, né? Uma pessoa que é esportista, atleta, ela precisa desse acompanhamento, mas algumas pessoas com sobrepeso, elas precisam de autonomia. E a autonomia também, dentro das revisões, é um ponto crucial, talvez o mais importante de todos, no que se refere à manutenção do peso perdido no longo prazo. Porque se a pessoa ela não tem autonomia, ela vai ficar dependente sempre de alguém que está mandando ela fazer. E se ela está dependente de alguém que está mandando ela fazer, ela nunca aprendeu realmente a ter um estilo de vida. Exato. Então, a nutrição é um tratamento. O profissional da nutrição precisa aprender a dar alta para o paciente dele. Falar, cara, volta daqui 4 meses, 5 meses, me relata qualquer problema, mas não precisa vir semana que vem. Eu te passei aqui 3, 4, 5, 6 cardápios ao longo desse ano, você teve bons resultados, você aprendeu a comer, você sabe o que te faz bem, você sabe os alimentos que não te faz bem, e você precisa ir aprendendo com o passar do tempo a fazer isso. Esse desenvolvimento de autonomia é muito importante. E quando a gente fala de programas de emagrecimento, quando a gente fala até da atuação do próprio profissional, nós, no início da carreira, nós nos cobramos muito pelo resultado do paciente. E não pode, cara. Sabe, assim, é difícil deglutir isso, difícil engolir isso, mas a gente não pode se prender a essa questão de se cobrar pelo resultado do paciente, porque quem vai mudar é ele. A motivação criada é dele. Né? Nós não criamos motivação para essa pessoa. Nós não temos como criar uma motivação. Quer um exemplo clássico de um profissional que cria motivação? Vocês conhecem o Dr. Nau? Quilos Mortais? Não. Vocês nunca assistiram Quilos Mortais? Fica a recomendação para vocês aí, tem no YouTube. Quilos Mortais. É um Dr. Nausaradan. Ele faz cirurgia de redução de estômago, bariátrica, para pessoas que estão com obesidade mórbida, acima dos 350, 400 quilos. Então, são pessoas assim com um nível de risco de vida altíssimo. E ele chega o seguinte, ó, se você não emagrecer, se você não perder peso, você vai morrer. Ele está criando a motivação para a pessoa. A pessoa não entendeu ainda. Ó, você tem tantos meses de vida se você continuar dessa forma. Eu não vou fazer a cirurgia em você agora,
porque você vai morrer se eu colocar você numa mesa de cirurgia. Você precisa perder 50 quilos para poder fazer a cirurgia. E a pessoa, aí ela tem o primeiro susto. Eu posso morrer. Entende? E mesmo assim, é uma luta muito, muito diferente de uma pessoa que está acostumada a comer 20, 25, 30 mil calorias num dia, para uma pessoa que às vezes está comendo 4 mil só, que é o sobrepeso ali. Olha a diferença de tratamento que a gente vai ter que ter aqui. Ô Lincoln, eu fiquei curioso agora. Muito legal. Que hora que você solta a mão do paciente? Ou o que tem sobre isso? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo da minha casa. Desde que a gente mudou aqui para o interior de São Paulo, a gente, pela primeira vez, nós contratamos um personal trainer. É maravilhoso. Toda terça e quinta, 8h30 da manhã, ele vem na minha casa e bate a minha cabeça e fala, opa, cheguei. A Lu acorda, vai na força do ódio, mas vai. Eu já sou o cara que... Desço com um bico desse tamanho, mas eu desço. O cara tá aqui. Aí, assim, cara, não tem negociação. Ele vai estar aqui. E a gente nunca cancelou, né, Lu? Nunca cancelamos uma sessão de personal. Falar, deixa eu mandar uma mensagem pro Thiago 6 horas da manhã para ele não aparecer aqui em casa. Que hora? Isso é legal, porque você mantém uma rotina e o cara tá de mão dada com você. Quando você fala de alimentação, é muito mais complexo. Que hora que o nutricionista, ele fala, cara, igual deixar o filho correr na praia sozinho. Que hora que larga a mão? Que indicadores você tem? Porque vai ter cara que vai querer ficar de mão dada com você. Tá? Eu vou estender a pergunta um pouco. Quais outras muletas esses caras precisam? Por exemplo, acompanhamento psicológico, acompanhamento medicamentoso. Como é que... Porque a trama é muito complexa. E já que a gente foi enveredou pelo comportamento, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Tá, mais uma vez a gente entra na questão do sobrepeso e da obesidade. O cara que é sobrepeso, depois que ele alcança o objetivo dele e que ele começa a ter os outros hábitos da vida dele ajustados, aí eu tô falando, sono dele tá ajustado, ele tá com controle de estresse do trabalho, porque eu pergunto isso no feedback, eu gosto que as pessoas me falem sobre isso, tá? O intestino tá funcionando tranquilamente, final de semana, que é assim, a gente consegue identificar se a pessoa teve uma mudança comportamental com o final de semana. Se o final de semana da pessoa ainda tá aquele terror, não é o momento de soltar ele ainda. Perfeito. Porque ele vai se permitindo cada vez mais. Né? Exato. Então, assim, quando ele conseguiu entender que aquele final de semana um pouco mais controlado é fundamental para ele se manter e que não tem problema ele comer, fazer uma refeição livre, não tem problema ele comer alguma coisa quando tem ali disponível, que é uma coisa diferente. Se chamaram ele para jantar e tudo mais, que não tem problema ele comer, mas que no outro dia ou na próxima refeição ele volta, lembra da flexibilidade, ele volta para fazer o padrão, porque isso é padrão ouro, tá? Padrão ouro, o que é assim de uma análise inicial, né? Claro que tem outras questões, mas análise inicial. Flexibilidade. Se você comeu no almoço uma feijoada ou, sei lá, uma coxinha, às 3 horas da tarde você vai conseguir comer, sei lá, o seu iogurte com whey e fruta? Se você conseguiu, você está entendendo isso, porque a maioria não faz. A maioria já comia coxinha mesmo. Amanhã... É o famoso já que, né? Já que eu comi, já que eu bebi, já que vou embora. Exatamente. Outro ponto é o final de semana, domingo, fazer controlado, entender que é só mais um dia, teu corpo não sabe que é final de semana. E a questão, assim, crucial também é a síndrome do eu mereço. Essa síndrome do eu mereço cara, hoje o dia foi estressante, eu mereço comer um doce, eu mereço beber mais cerveja. Na realidade, você não merece, você quer. É muito importante fazer essa diferenciação do que eu quero do que eu mereço, porque merece você não merece. Você não merece respirar, quer dizer, você merece respirar só porque você tá... Não, cara, respirar é parte da sua vida, você tem que fazer isso, entendeu? Não é porque você tá fazendo uma coisa... que é sua obrigação, que é cuidar de você e respeitar você, que você merece alguma coisa. Pô, você tá fazendo o básico, velho. Né? Então, diferenciar o eu mereço do que eu quero. Hoje eu quero comer uma pizza, eu vou comer aquela pizza deliciosa, vou mesmo. Comi, ótimo. Eu não mereci ela, eu comi ela, entendeu? Porque eu queria. Essa diferenciação é muito importante. E aí... tendo os resultados, a manutenção do peso perdido, e um ponto muito importante que eu gosto de analisar também é quando a pessoa cria o próprio padrão alimentar. No começo da consulta, nós vamos colocando certos alimentos, a gente vai colocando certos alimentos, pão com ovo no café da manhã, ou ovo e frutas no café da manhã, arroz, feijão, carne e tal.
E com o passar do tempo, você vai vendo que a pessoa ela tende a escolher sempre as mesmas coisas. É como um catálogo da Netflix, tem um monte de opções, mas você sempre tende a assistir aquilo que tem o mesmo ator que você assistiu, o mesmo produtor, as mesmas séries. Você sempre tende porque você sabe que ali você não vai errar. Então, quando a pessoa cria um padrão alimentar de uns 75% a 80% dos mesmos alimentos todos os dias, esse é um ótimo indicativo. Perfeito, Ela já pegou o padrão alimentar. Tá? Ela tem o padrão alimentar. E aí, depois que, poxa, engordei, cara, ganhei peso, ela tendo esse padrão alimentar saudável, é só alterar essas quantidades e ajustar essas quantidades que ela vai voltar. Perfeito. Então, depois que a pessoa tem o resultado, tá? Primeiro a questão é ter resultado, ela tem que ter resultado. Depois, ela criou o padrão alimentar dela, tá? No Brasil é muito fácil de criar, porque a gente tem muita variedade de comida e o comportamento do ser humano é muito, muito previsível, né? As pessoas tendem a comer as mesmas coisas. Todo mundo tende a comer as mesmas coisas, só que preparam de modo diferente. Mas é praticamente a mesma coisa aqui no Brasil. E a questão comportamental, principalmente essa questão do controle emocional, né, vinculado à comida, dá preferência a vincular a comida com uma emoção positiva, nunca negativa, e também o controle do final de semana. Tá? Aí sim você consegue soltar ele um pouco mais. Porque muitas vezes a pessoa chega para a gente para fazer uma reconsulta 40 dias depois, ela ainda está tendo resultado com aquele cardápio, com aquela estrutura, ela está bem, ela está treinando bem, ela não está tendo dificuldade, e não tem o porquê você alterar aquele cardápio naquele momento. Entendeu? Perfeito. E muitos profissionais, de forma insegura, alteram. E isso pode ser um prejudicador ali. Porque você está alterando a rotina que já estava criada, cara. Perfeito. Já estava criada. E esse é o ponto difícil de fazer. Entendeu? Perfeito. Às vezes, o que eu falo para a galera, né? O pessoal que treina. Eu dou duas opções. Eu falo assim, ó, quando vai aumentar calorias, por exemplo. Né? Vai aumentar a comida ou vai diminuir comida. Eu te dou duas opções aqui para aumentar a caloria. Ou eu insiro uma refeição a mais no seu dia, ou eu vou aumentar as porções do que já tem. A maioria prefere aumentar as porções do que já tem, porque ela já sabe, tá? Diariamente comendo aquilo. Legal. E aí, ô, Lincoln, e que hora, que perfil de paciente você acha que ele tem que ir para medicação para ajudar o processo? Existe algum perfil que você fala, cara, talvez essa pessoa vai se beneficiar de algum inibidor de apetite? Eu não sei, tô fazendo papel de advogado do diabo ou nutricionista. Não, eu sou totalmente a favor da medicação, tá? Eu sou um cara assim, eu entendo que o trabalho... Olha, aqui a gente tá falando 1 hora e pouquinho já, né? Olha a complexidade de tantos fatores que a gente tá falando de obesidade. Eu lido só com uma coisa, só com o que entra, né? Só isso que eu lido. Mas as escolhas da pessoa, o apetite da pessoa, tudo está vinculado ali, né, com essa questão. Então, assim, o primeiro ponto seria o trabalho em terapia, que eu acho muito importante, principalmente para as pessoas que têm um problema realmente de descontrole emocional na comida, estresse maior. Tem que ter terapia, cara, tem que ter. Não é muito... A gente, como nutricionista, e mesmo você estudando muito como nutricionista, você chega a um determinado ponto que você não consegue ir mais. Até por questão ética do negócio, né? A gente não consegue mais. Então, até aquele ponto, nós alteramos. Nós conseguimos alterar o comportamento da pessoa. A partir de um determinado ponto, a pessoa ela precisa se abrir para tirar os demônios de dentro de si. E o nutricionista não é o cara certo para isso. O nutricionista não está lá para ouvir a pessoa tirar os demônios que assolam a vida dela, que fazem com que ela tenha descontrole alimentar, que tenha esse problema. A gente não está preparado para isso. Então a gente vai até aí. A partir desse momento ela tem que buscar a ajuda do terapeuta. Outro problema é que assim, existem medicações, aí você está falando, por exemplo, de problemas de psiquiátricos, né? Pessoas que fazem utilização de medicamentos para bipolaridade, para transtornos de humor de forma geral, alguns medicamentos afetam muito a saciedade. Então elas causam muita fome. A pessoa fica com muita fome e muitos desejos. Nesse caso, o médico poderia entrar com uma medicação para regulação do apetite, sim. Não é só em obesos, pessoas com obesidade, né? Mas a maioria dos casos é pessoas já com um grau de obesidade, pelo menos 1. Eu acho que a partir disso
pode ser interessante avaliar a necessidade da utilização do remédio. Mas sempre no segundo plano, tá? Porque o que acontece? O que faz a pessoa se manter num processo de emagrecimento? Na primeira fase, né? Não estou falando do processo de manutenção do peso. Eu digo se manter na dieta. É ter resultado rápido, cara. Isso, assim, para o nutricionista é difícil de aceitar. Mas gente, a gente tem que dar resultado rápido nas primeiras semanas para a pessoa se manter motivada. Perfeito. E aí, beleza. Se ela se engajando na dieta e fazendo ali as primeiras semanas, ela vai ter um resultado mais rápido. E a gente vai acompanhando. Caso ela não consiga desde o começo, já é interessante já inserir a medicação a partir daí para controle do apetite. Mas a medicação é sempre um auxiliar para a mudança de hábito. Perfeito. O problema é que se você pega principalmente a população menos instruída, né? E eu não falo nem questão de financeira, menos instruída realmente, assim. O maior problema é que as pessoas não querem fazer esforço nenhum, cara. Não querem. Isso. Esse é o ponto. Eu estou aqui tentando falar isso. Elas não querem. A pílula mágica. Eles querem a pílula mágica. Então você já vai ver principalmente as mulheres, né, que elas se engajam mais nisso aí. Portanto, tem medo de tantas outras coisas, mas quando é para emagrecer, elas estão mais dispostas a cometer o erro de tomar um negócio que elas nem sabem o que é, muitas vezes, de fazer um procedimento estético que elas nem sabem realmente como que é, quais efeitos vai ter, para se arriscar. Porque elas querem aquilo. Ele fica nessa vida. O efeito amanhã. Né? E aí a gente entra com a velha desculpa do meu metabolismo é lento, eu tenho problema de tireoide. Cara, esses efeitos, na verdade, assim, são muito baixos, né? São praticamente irrelevantes quando se tem um controle. Né? Perfeito. Quando a gente fala de adaptação metabólica e adaptação à dieta, o mais difícil de controlar são as adaptações fisiológicas de alteração hormonal, aumento de apetite e diminuição do gasto energético. Esse é o maior problema. Não é nem o metabolismo ficar mais lento, sabe? Então, assim, eu não sou contra a medicação, não. Principalmente essas últimas que estão saindo, elas são bem interessantes. O Venvance está sendo bastante utilizado para controle de apetite, para a galera com compulsão alimentar de verdade, né? Não para quem acha que tem compulsão, mas para quem está diagnosticado. Foi aprovado um outro medicamento agora que também tem o Venvance com... esqueci o nome. Com a naltrexona, né, que é um medicamento que juntou essas duas substâncias, a bupropiona e naltrexona, se não me engano. É bupropiona e naltrexona. Eles juntaram, Fórmula Anvisa tá disponibilizando agora, liberou, para fazer também esse controle de apetite, sabe? Então eu não sou contra, não. Só que não pode ser algo para o resto da vida, né? Eu acredito assim, eu gosto dessa opção, por mais que muita gente tem usado, por mais que as sociedades aí, principalmente dos colleges de medicina, tenham apoiado essa ideia de utilização para o resto da vida, eu ainda acho que é um pouco prematuro, porque a gente não tem estudos no longo prazo para saber os efeitos dessa substância no longo prazo. Falando principalmente da semaglutida, que foi liberada pela Anvisa recentemente, né? Perfeito. Ô, Lu, olha que doideira. A gente não cobriu 1/3 da pauta que eu queria conversar com o Lincoln. Isso significa que a gente vai convidar ele para um. Tá uma delícia o papo. Pois é, mas eu não vou terminar, porque eu tenho 2 perguntas. Se você tiver alguma, me ajuda, tá? Ô, Lincoln, por favor, cara, você é um praticante de atividade física, ferrenho, dá para perceber no seu perfil. E o cara que tem sobrepeso, sedentário, e ele quer começar alguma atividade física como objetivo de perda de peso, tá? Não estou falando aquele cara assim, o Léo joga tênis desde pequeno, ele tá doido para voltar, então você vai falar assim, volta a jogar tênis, cara, com o negócio que você gosta. Como é que o nutricionista pode ajudar o paciente a descobrir coisas relacionadas à atividade física que pode ajudar no controle de peso corporal dele? É musculação, é atividade aeróbica, é o que ele gostar, é o que for possível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a iniciação à atividade física no sedentário. Tá. Então, assim, a gente precisa entender que a atividade física, ela está totalmente relacionada à questão de controle de ingestão de calorias.
tanto questão de ingestão de calorias, como também pela busca de recompensa. Quanto maior o nível de atividade física da pessoa, ela tende a ter uma busca de recompensa muito menor por comida, quando a dieta está alinhada. Um ponto importante é que a atividade física, os estudos são muito claros com relação a isso, a atividade física isolada, sozinha, sem acompanhamento nutricional, ela não vai trazer aquele emagrecimento sustentável. Pode emagrecer nas primeiras semanas ali, pela questão de eliminação de líquidos, mas ela pode ter um efeito contrário, a pessoa pode engordar mais fazendo atividade física. E olha só que doido, né? O que eu acabei de falar, eu falei que a atividade física de forma aguda, ela segura o apetite, porque ela controla a grelina, então ela segura o apetite. Tá? Só que se você faz uma atividade física e passou algumas horas e não se alimentou de forma adequada, você vai comer igual um dragão depois. A pessoa come demais. Né? E aí repõe todas aquelas calorias, que na verdade a caloria perdida durante o treinamento é muito baixa, tá? Nossa, é muito baixa. Vai ser relevante se você for fazer um endurance aí de 2 horas correndo, que a galera faz, né, os triatlos, aí beleza. Mas a academia, até o próprio CrossFit, que é de alta intensidade, a galera fala, mas aí tem o EPOC é muito baixo também, não é relevante o gasto calórico após o exercício. Então, o que a gente precisa entender como o exercício físico? A primeira coisa é o que eu comentei, que é o hábito angular. Você vai se dedicar mais à dieta se você está treinando alguma coisa. E essa coisa, ela tem que ser progressiva. Tá? O que é o progressiva? Seja em carga, no caso da musculação, do crossfit, seja em metragem, tem que ser alguma coisa progressiva. Tá? Ela tem que ter estímulo anabólico, então a gente tem que ter exercício resistido. Musculação, crossfit, calistenia, a galera tá fazendo bastante tiro de bike, né, HIIT, porque a gente precisa desse estímulo para a questão de melhoras de padrão metabólico. O exercício físico, só o exercício físico, olha que legal isso, ele tem a capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina de forma aguda. Então nós conseguimos fazer com que o GLUT4, tá, vá à membrana da célula para buscar o açúcar ali sem a presença da insulina. Então, nós estamos mais sensíveis à insulina após a realização de um exercício físico. Por isso que muita gente coloca um docinho após o treino, por exemplo, tá? Até mesmo para as pessoas que estão acima do peso. Então, o exercício físico ele passa a ser o mais importante no processo pela questão de ser um hábito angular, melhora dos padrões metabólicos, né? O exercício físico resistido, com pesos, no caso. E também pela questão do aumento da massa muscular. Se você tem um aumento da sua massa muscular, você vai ter uma eliminação maior da gordura. Com o exercício físico, você tem aumento da sua densidade mineral óssea, então teus ossos ficam mais fortes, né, no caso do sedentário, principalmente as mulheres também, que já estão entrando na menopausa, extremamente importante a prática de exercício físico resistido, com pesos, porque o caso de osteoporose nas mulheres é muito, vocês sabem mais que eu, né? É muito maior do que nos homens, né, nessa faixa etária. Então, o exercício físico vai ajudar nisso, aliado ali com uma dieta rica em proteínas. O exercício cardio também é fundamental, a gente não pode deixar ele de lado. Porque o exercício cardio, aí falando tanto no cardio de baixa intensidade, principalmente no cardio de baixa intensidade, pensando em questão de biogênese mitocondrial, o que é isso? Aumento de mitocôndria na sua musculatura. Seu corpo vai respirar melhor, sua musculatura, né? Então a gente tem aquela troca gasosa mais eficiente ali. A gente vai ter saúde cardiovascular e também para a questão de parâmetros de diminuição de ansiedade, o exercício aeróbico é melhor do que o exercício resistido nesse sentido, sabe? Tipo, de melhora de bem-estar, de endorfina, de sentimento de bem-estar, o aeróbico ele é melhor para esses parâmetros. Então, os dois são importantes. Para quem vai começar, eu sugiro fazer a caminhadazinha ali, começar uma caminhada pelo menos de 30 minutos, né? Para começar a movimentar e fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana. No mínimo, para quem está começando, 3 vezes por semana. Vai na academia, vai em algum lugar que tenha esse estímulo para fazer força. Não precisa ser academia, porque academia às vezes é chato para muita gente. Eu também acho academia chato. Eu vou lá, faço, mas às vezes eu acho chato. Eu faço o quê? Eu faço outros treinos. Eu faço um treino de crossfit resistido com o peso do corpo mesmo,
né? Eu faço outras atividades, mas que tenham a resistência como um propósito ali. Essa é a indicação. Fazendo isso, a dieta ela vai ficar mais fácil. A gente consegue ter mais flexibilidade na dieta também. Uma pessoa que está treinando, eu consigo colocar mais alimentos com carboidrato um pouquinho mais refinado para ela de vez em quando ali. Tem essa liberdade maior, porque o corpo dela está mais tá aceitando melhor essas calorias, principalmente no horário após o treino, sabe? Então tem que ter esses dois tipos de estímulo, porque, olha, eu não sei como é a rotina de vocês, mas a maioria da galera que eu atendo trabalha em escritório, assim como eu, né? Então, assim, eu levanto e eu passo, olha, talvez umas 14 horas por dia sentado. Comportamento é sedentário, né? Exatamente. Então eu tô aqui o dia inteiro, tô atendendo, tô estudando, eu tô fazendo alguma coisa, sentado. Então eu tenho que ter a minha academia, eu tenho que ter alguma coisa para me movimentar durante o dia. Porque o nosso NEAT, o Non-Exercise Activity Thermogenesis, a termogênese relacionada à atividade física que não é o exercício, é muito baixa, a gente não se movimenta. Então a gente precisa, de certa forma, compensar com mais atividade. Perfeito. Para começo, faz ali 3 vezes por semana, pelo menos atividade física, peso, tem que ter. Aí você escolhe dentro dessas resistidas o que você mais gosta e também um cardiozinho. Às vezes uma caminhada de 30 minutos conversando com um amigo ali já vai melhorar. Perfeito. Mais rápido, então, uma pergunta bem popular. Essa pergunta é popular, não minha, mas é que eu percebo que muitas pessoas que vêm bater papo com a gente, né, sobre atividade física falam assim, não, eu comecei. E aí a gente percebe que, eu não sei se é por excesso de divulgação, não sei o que é. Essas pessoas extremamente sedentárias, que é o caso que a gente deu o exemplo agora, já falam assim, não, mas aí eu comecei, então é importante eu já começar a suplementar com whey, com coisas assim. E eu olho assim e fico, calma, isso aí não é coisa muito para quem está começando, isso é para nível mais avançados. Eu queria que você falasse um pouquinho como nutricionista, porque como é difícil convencer essas pessoas que estão iniciando do que elas não precisam acrescentar, talvez, coisas inicialmente, no começo. E tem essa confusão, porque as pessoas de alta performance usam. Por que eu não vou usar, já que eu quero começar alguma coisa? A única suplementação que pode ser válida iniciar, né, que você comentou, é o whey protein. Por quê? Mais uma vez, hoje eu tô pegando o pé das meninas, né? Não, o consumo de proteína o consumo de proteína pelas mulheres normalmente está abaixo das recomendações, principalmente das mulheres que treinam, né? Comem menos carne, comem menos ovos, elas tendem a comer menos proteína do que os homens de forma geral. Então, nesse caso, eu acho interessante, sim, dependendo da rotina e do estilo de vida da pessoa, adicionar um whey protein ali, uma proteína isolada, não só whey protein, tá? Mas uma proteína isolada para complementar a dieta dela. Porque o que é o whey protein? É proteína. É só para complementar a dieta da pessoa. É um pós-treino? Não. É só para complementar a dieta. Você pode comer arroz com frango no seu pós-treino. Você pode comer arroz com ovo e pão. Qualquer coisa que tenha uma fonte de proteína ali, você pode comer. O whey, ele é o quê? Ele é um facilitador do processo. Então, o whey, dependendo da dieta, até ok, tá? Agora, outras suplementações, como, por exemplo, a creatina, que a gente sabe que é o suplemento que tem mais evidências científicas hoje, tá? Que é assim, incontestável a eficácia dela. Vou abrir um parênteses depois da creatina aqui, tá? Só para terminar o raciocínio, para não voltar. Mesmo que ela seja o suplemento que tem mais evidências científicas, eu não gosto de colocar no início, porque eu gosto de avaliar só a dieta, tá? Principalmente quem está querendo emagrecer. Por quê? A creatina, ela retém líquido intramuscular, certo? Então, se ela retém líquido intramuscular, ela vai aumentar a percepção de tamanho da pessoa e também um pouquinho do peso. A pessoa está fazendo dieta para emagrecer. Lembra que eu falei que ter resultado no início é muito importante. Se eu estou dando creatina para ela nesse momento, eu estou jogando contra eu mesmo, né? Por mais que seja peso e não percentual de gordura, a pessoa não entende isso. Não entende. Ela não entende isso, ela quer ver. E isso é uma questão de educação que a gente vai falando ao longo do prazo. O acompanhamento por foto é muito importante justamente por isso, que às vezes o peso não altera, mas a foto é outra pessoa, né? Então, assim,
Aí depois de você montar a dieta da pessoa, isso aí vai muito da questão do profissional, sabe? A pessoa que está começando a fazer a dieta meio por conta, ela não vai conseguir ajustar isso. Mas a gente fazendo uma consulta, uma consultoria e tal, e eu fazendo um cardápio para você com os alimentos que você gosta e os que você não gosta, eu já vou ter uma ideia das possíveis deficiências de minerais, de vitaminas que podem ser interessantes se você suplementar. Ou então, você já chega para mim com uma característica de deficiência de algumas vitaminas, né? Você chega com a unha quebradiça, com o cabelo quebradiço, você chega, por exemplo, com uma pessoa que sua muito e não está dormindo bem, uma pessoa que está mais estressada, pô, isso aqui talvez seria interessante colocar um magnésio aqui. A pessoa que está com o cabelo quebradiço, pô, legal colocar uma B7, talvez aqui um zinco. Você vai identificando esses pontos que a pessoa já tem, sabe? Aí para corrigir alguns déficits nutricionais. Mas pensando em melhora de performance, cara, eu não vejo assim razão nenhuma para você começar a fazer a suplementação, porque você está queimando a largada. Eu não gosto de queimar a largada. Eu gosto de fazer progressivo. Ô, Lu, deixa eu só abrir o parênteses da creatina. Vai lá. Eu quero aprender sobre creatina. A creatina, a gente tem um grupo chamado não responsivos, tá? Então tem gente que é uma grande parcela da população. O estudo que foi feito com isso, ele é antigo, então a gente não pode padronizar. De 30% a 35% da população não responde à suplementação de creatina, tá? São os não responsivos. A gente tem os não responsivos, a gente tem os responsivos e a gente tem os hiperresponsivos. Aqueles não responsivos, eles podem suplementar a creatina, que não vai ter efeito, infelizmente, porque não aumenta de 10 mol por, não sei se é por decilitro agora, mas ele não aumenta a quantidade de creatina, sabe? Você pode suplementar, às vezes, 10, 15 gramas, que não vai aumentar aquela quantidade de creatina ali. E tem os hiperresponsivos, que sim, são pessoas que têm a melhora. Só para deixar claro que, por mais que tenha eficácia, tem gente que não se beneficia. Perfeito. Ô Lu, eu tinha duas perguntas. Uma era aquela de atividade física, outra era sobre suplementação. Isso aqui é um casal alinhado. O que eu mais gostei, teve uma frase muito legal, que fala de alinhamento, de você falar que a atividade física tem que estar alinhada com a dieta. É muito interessante esse papel. Ô Lu, eu acho que 1h30 de podcast a gente podia encerrar. Só que dá vontade de fazer parte 1, parte 2, parte 3, que foi muito legal o bate-papo. A gente pode contratar o Lincoln para ser o nosso nutricionista. A gente vai ter parte 22. 23. É verdade. Olha, eu confesso que eu estou aqui ouvindo e pensando, vou marcar uma consulta. Ô, Lincoln, Lu, vamos encerrar, Lu? Você tem alguma coisa para complementar, Lu? Não, teria um monte, Lincoln, mas a gente deixa passar. Antes de eu me despedir de você, onde as pessoas podem te encontrar, Lincoln? Tem 500 mil de pessoas que já te encontraram, mas a gente quer botar mais 500 mil lá. Lincoln.almeida. Você encontra no Instagram, para quem tem TikTok, também é Lincoln.almeida. Legal. Lulu, onde que as pessoas te acham, querida? Eu tô aqui no PBcast e também no Lucila_Costa no Instagram. Legal. Pessoal, vocês podem me encontrar no Leo_Costa_PBE, no Twitter, no LCOS3060, aqui no YouTube, tá? Gente, segue o canal aqui no YouTube pra gente ficar forte aqui, para chegar conteúdo para mais pessoas. E, lógico, nas plataformas de podcast, onde o PBcast está indo muito bem. Querido Lincoln, muito obrigado por sua generosidade, pelo seu tempo, cara. Você é um cara assim, a gente vai conversar, você, pô, eu queria ser paciente desse cara. É muito legal e parabéns pela sua carreira, por tudo que você desenhou até agora, tá? Parabéns, muito sucesso. E eu vou te chamar outras vezes para vir aqui conversar com a gente. A gente admirava, eu estou admirando ainda mais. Obrigado, foi muito legal mesmo. Muito obrigado pelo convite. Fico bastante feliz, sabe, com essas... pelo posicionamento de vocês, assim, né? Porque às vezes a gente ouve as coisas assim, mas quando tem uma galera que está alinhada com a gente nas mesmas perspectivas, é muito bom ouvir isso. Eu fico bastante feliz pelo convite e é só chamar de novo, cara. Só chamar de novo que a gente vem aí. Porque eu falo muito, você já percebeu. Que a gente chama. Dá pra perceber que eu tô apaixonado pelo negócio, né? Porque eu vou falando, eu vou buscando. Eu tava num outro podcast esses tempos atrás aqui, eu fui falando pro cara, olha, eu sou direto no que eu falo, mas se você for me permitindo, eu vou buscando algumas nas janelas, assim, eu vou falando de tudo que tá vindo na minha cabeça.
Foi maravilhoso, foi um papo ótimo. delicioso e, de fato, você se comunica muito bem. E que bom que tem pessoas igual você para trazer informação de qualidade para a galera toda, tá bom? Lincoln, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço.